Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intensificação de pastagens, porque muita gente tem um conceito errado do que é intensificar um pasto. Afinal de contas, o que é intensificar, por que intensificar e como intensificar seus pastos. Então, segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Pessoal, antes da gente continuar aqui com o nosso vídeo sobre intensificação, eu queria pedir para vocês deixarem o joinha aí, então já curte esse vídeo, se inscrevam no canal para vocês receberem a notificação e quero aproveitar para convidá-los também a visitar o nosso site www.pastofert.com. Lá vocês vão encontrar o nosso blog, que tem também muito conteúdo e tem muita coisa bacana para vocês olharem lá. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre intensificação de pastagens. É interessante que muita gente quer falar de intensificação, quer intensificar as suas pastagens, mas muitas das vezes as pessoas não têm consciência do que é intensificar um pasto realmente. Então, todas as vezes que a gente pensa em intensificação, é muito comum atrelar isso a altos níveis tecnológicos, com altíssimas doses de adubo, ou até mesmo com muitas divisões de piquete, ou então irrigação. E intensificação de pastagens não necessariamente seria isso. Tá? Então nós temos vários níveis de intensificação e muitas das vezes nós precisamos galgar esses degraus para que a gente possa de fato chegar lá na cereja do bolo, que é um sistema irrigado ou muitas das vezes um sistema integrado. Tá? Então, qual seria o ápice do sistema intensificado? Seria uma integração lavoura, pecuária, floresta. Só que antes disso nós precisamos passar por alguns passos. Então, intensificar um pasto é você descobrir qual é o ponto que mais limita a sua produção. Hoje, avalie você, pecuarista que está ouvindo aqui, qual é o ponto que mais limita hoje a produtividade da sua fazenda? É a falta de gestão? Você não tem domínio sobre seus dados? É uma mão de obra não qualificada que você não consegue qualificar? Ou então está em falta? É a água que não tem boa qualidade? É a falta de divisão de piquetes? É o seu manejo que está errado? É o pasto que está rapado? Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar em intensificar é saber qual é o seu maior gargalo. Então, o que te impede de intensificar, o que te impede de aumentar a sua lotação é justamente esse ponto que está limitando sua maior produtividade. Então, não existe a menor possibilidade de você intensificar seus pastos sem que você entenda o que é que está limitando a sua produção. Então, não adianta a gente pensar que usar altos níveis de adubação já vamos intensificar. O primeiro passo para a intensificação é você, de fato, aprender a manejar os seus pastos. Porque um pasto mal manejado jamais poderá ser intensificado. Porque se você gastar dinheiro fazendo essa intensificação, dividindo esses piquetes, fazendo altos níveis de adubação e não souber colher esse pasto, você não vai conseguir ter o resultado esperado. Então você se decepciona porque o investimento vai ser mais alto e não vai te dar o retorno. Então qual seria o passo a passo para uma boa intensificação? O primeiro passo é o planejamento. Planejar essa intensificação é extremamente fundamental para que você consiga saber se vai ou não ter perna para continuar nesse processo. Nunca intensifique a sua área mais degradada. Comece com aquela que é mais fácil de você fazer essa intensificação, ou seja, aquela que você vai gastar uma menor quantidade de dinheiro. Dentro desse processo de planejamento, você vai precisar escolher essa área que você vai intensificar. É importante que o processo de intensificação ele seja feito primeiro numa área pequena, para que toda a sua equipe treine esse aspecto, para que você consiga depois expandir essas áreas. Então escolha nesse planejamento uma área que não precise de muito investimento e uma área pequena, para que você inicie o processo de intensificação e possa então treinar a sua equipe para esse manejo. Um outro passo também muito importante nesse processo de intensificação é você conhecer seu solo. Então existe a menor possibilidade de você intensificar sem conhecer as necessidades do solo em relação à planta que você está utilizando. Quando for escolher a planta forrageira, é interessante que você escolha uma planta que responda à intensificação. Qualquer planta pode ser intensificada, pessoal. A questão é saber que nível de intensificação você vai adotar. Por exemplo, se você tem uma taxa de lotação na sua fazenda de 0,9 UA por hectare, e se você conseguir, com o manejo do seu pasto, ou às vezes com um descanso, ou somente com uma calagem, elevar a taxa de lotação dessa fazenda para 1,2, 1,3, mesmo com braquiária, você já está intensificando o seu sistema. Mas quando você quer um sistema muito intensificado, é interessante que você utilize uma planta forrageira que vai responder melhor a altos níveis de adubação e à irrigação. Nesse caso, as forrageiras do gênero pânico ou aquelas
do gênero Cynodon, como por exemplo o Tifton, são plantas que vão ser bem responsivas a esse tipo de sistema. Então, antes de intensificar, avalie essas possibilidades da escolha de uma forrageira que vai então responder melhor a esse sistema de intensificação. A intensificação de pastagens, ela vai ser qualquer mudança que você vai fazer na sua fazenda que vai então permitir um aumento da lotação. Mas a gente deve avaliar que o aumento na taxa de lotação ele não é o fim da intensificação. Nós não devemos pensar que vamos intensificar para aumentar a lotação. A taxa de lotação maior vai ser uma consequência desse processo. O que você precisa focar é no aumento da disponibilidade de forragem. Então, nos sistemas intensificados, nós vamos ter uma boa oferta de forragem para os animais e um capim de qualidade. Então, isso é fundamental. Por isso, o manejo é tão importante. Então, você aumenta a capacidade de suporte com adubação, aumenta a capacidade de suporte com a irrigação, mas se você não colher bem esse pasto, você também não vai ter a resposta esperada. Então, precisamos compreender que a taxa de lotação ela não deve ser o foco, o objetivo. O objetivo deve ser aumentar a produção de massa de forragem, porque com isso você aumenta a capacidade de suporte. Porque muitas das vezes a gente faz o contrário. Quando o pecuarista chega e fala, meu objetivo é aumentar a taxa de lotação, você nunca alcança o objetivo de aumento da taxa de lotação sem aumentar a capacidade de suporte. Por isso que é importante você pensar em intensificar atendendo todas as exigências da planta que você escolheu para o sistema de intensificação. E só assim você efetivamente vai conseguir ter um sistema intensificado. Então, um dos principais pontos da intensificação de pastagem é você saber de fato colher esse pasto. Então, se você não ajustar manejo, você não vai conseguir intensificar. Então, a intensificação ela pode acontecer num primeiro nível, que é somente você utilizar o calcário. Depois você pode partir para adubação. Mas uma coisa fundamental, antes de você fazer a adubação, é fazer a divisão dos pastos. O sistema de intensificação ele vai passar obrigatoriamente pela utilização de cercas com piquetes menores para que você possa, então, controlar as questões relacionadas ao consumo do animal. Então, quanto menor for o piquete, mais fácil fica o controle do pastejo. Isso também é muito importante. Então, esse é um passo que você tem que dar nos sistemas intensificados. Fazer a divisão do pasto. Quanto menor o pasto, mais fácil vai ser esse controle. Então, é isso, pessoal. Intensificar exige planejamento, escolha adequada da área, escolha adequada da planta forrageira, escolha adequada da equipe para saber manejar esse pasto, fazer adubação que seja compatível com o desempenho daquela planta, mas principalmente você deve intensificar sabendo que a maior necessidade que você tem no seu sistema é saber colher pasto. É isso, pessoal. Mais uma vez convido vocês a visitarem o nosso site www.pastofert.com e lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.